Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Muito obrigado pela sua participação neste culto. Eu agradeço também a presença e a participação daquelas pessoas que aceitaram o nosso convite. Nesta manhã, o Senhor vai nos abençoar, com toda certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pediria que os meus irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 117, que diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Somente 2 versículos este salmo. Então é um convite à adoração, é um convite ao louvor, é um convite ao reconhecimento de que a misericórdia do nosso Deus é muito grande para conosco e que a sua fidelidade dura para sempre. Então, nesta manhã, nós vamos começar este culto orando ao Senhor e agradecendo por tudo ao nosso Deus. Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente no Senhor e vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos na tua santa presença. Eu quero te agradecer, meu Deus, por todo o teu povo, cada um em sua casa, mas estamos reunidos nesta manhã para louvar e bendizer o teu nome. Aleluia, Senhor. Obrigado porque, como diz o Salmo, a tua misericórdia é muito grande e a tua fidelidade subsiste para todo sempre. Então, Senhor, nós te damos graças por este período de pandemia, este período de recolhimento que nós passamos, de quarentena, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Oh, Pai, eu quero louvar o teu nome por tudo o que tem acontecido. Oh, meu Deus, faltam palavras para te agradecer, faltam palavras para honrar o teu nome, Senhor. Mas o teu nome é digno de glória, o teu nome é digno de honra, de louvor e de exaltação. E eu sei que o teu Espírito Santo, nesta manhã, vai nos ajudar, vai nos abençoar. Portanto, Senhor, a ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Os meus irmãos agora podem sentar, podem ficar à vontade, onde você está, na sua casa, e nós vamos dar prosseguimento a este trabalho. Vamos ouvir agora a boa música evangélica que louva o nome do Senhor. O nosso grupo musical vai oferecer agora ao Senhor um hino, uma palavra de exaltação, e nós que estamos aqui vamos acompanhar na medida do possível. Vamos então louvar ao Senhor com o nosso grupo musical. Vamos celebrar o nome do nosso Deus. Queria convidar você a adorá-lo com alegria, com gratidão. O Deus Emanuel, o Cristo ressurreto. A esse rendemos louvor e honra. Glória hoje e eternamente. Bendizemos o teu nome. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça. Erga sua mão e renda-se a Ele. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Entregamos tudo a ti, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Vamos dizer: Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo Aleluia, luz Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Tu és tudo isso, Senhor. Príncipe da paz, aleluia. El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Vamos dizer mais uma vez, o Deus Emanuel, Deus Emanuel, estrela da manhã, Tu és tudo isso, Senhor. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Deus Emanuel, mais uma vez. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, declare as grandezas do nosso Deus. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. O Santo de Israel, a luz do mundo, o príncipe da paz, que Ele faça morada na sua casa, no seu coração, na sua família, todos os dias. Tu és bem-vindo nos nossos lares, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é muito bom, domingo pela manhã, a gente se levantar e participar de um culto de louvor e de exaltação ao nome do nosso Deus. Graças a Deus. Meus queridos, só lembrar a todos que durante a semana nós estaremos aqui apresentando o nosso programa, o Momento de Fé, por este mesmo canal, neste mesmo horário. E fora isso, quarta-feira também. Na quarta-feira vamos transmitir à noite, 19h30, o nosso culto. Então, nós faremos bem em acompanhar esta programação. Eu convido a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como nós sempre fazemos, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Estamos contando que amanhã, segunda-feira, e nos próximos dias, os irmãos estarão encaminhando os seus dízimos, suas ofertas, para o sustento desta obra. Fazer as transações bancárias, não é? Ou mesmo alguém que queira entregar lá na igreja, as nossas secretárias estarão lá prontas para receber. Amém. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, só para inspirar os nossos corações, eu queria ler um versículo que se encontra no Salmo 101, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra. O Senhor está procurando os fiéis da terra. E certamente Ele está nos encontrando, porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja fiel. E o Senhor aprecia isso. Ele diz aqui: o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, isso é um encorajamento para nós permanecermos em nossa fidelidade em tudo, na nossa vida, no nosso testemunho perante as pessoas, nos cultos que nós fazemos ao Senhor, cultos corretos, cultos com qualidade, né? Oferecendo ao Senhor o nosso melhor e também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, meus irmãos, sem mais demora, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito entre nós e também vamos ofertar aquilo que nós temos para Ele. Vamos então orar. Pai de amor, em nome de Jesus, continuamos em Tua santa presença
E eu quero te agradecer, ó Deus, porque realmente nós recebemos encorajamento da tua palavra para sermos fiéis. Tu estás procurando os fiéis da terra. E aquele que anda em reto caminho, esse te servirá. E nós queremos estar incluídos, Pai, neste grupo de pessoas, os fiéis da terra. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente, a cada pré-adolescente, a cada criança, que todos nós, das crianças aos mais velhos, aos cabeças brancas, todos nós sejamos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Oh, meu Deus, glória ao teu nome, porque tu nos tens ajudado, Pai, tu nos tens abençoado. Que eu saiba, até agora, nada tem faltado na casa dos meus irmãos. Todos têm comida em casa. Isso que é importante, Pai. Todos têm recurso, têm condição. Ó, Pai, quando eu falo com um, falo com outro, é raro o irmão dizer que tem, assim, alguma coisa fora do lugar. Mas todos nós estamos tendo com tudo, cada um no seu lugar. Então, Pai, eu te bendigo por isso, eu te glorifico por isso. Recebe, portanto, a gratidão do nosso coração, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois é no nome de Jesus que eu oro e que te agradeço desde agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então os irmãos já sabem, né? Amanhã nós vamos prover a casa do Senhor com os dízimos e com as ofertas. Aqueles que têm, não é? Quem já deu o seu dízimo, já deu, vai dar uma oferta. E quem ainda não entregou o dízimo, vai entregar o seu dízimo para o suprimento da casa do Senhor. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir mais uma música. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta manhã. O nosso grupo de cantores e músicos vão louvar e bendizer o nome do Senhor e nós vamos então acompanhá-los. Bendizemos o teu nome, Senhor. Engrandecemos o Cristo ressurreto, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o pão da vida que desceu do céu, nos trazendo salvação, o caminho que nos leva a Deus, aquele cujo castigo nos dá paz, aquele que rasgou a acusação que havia contra nós. Te exaltamos e te bendizemos, o Filho unigênito do Pai. Tu és bondoso, Senhor. Tu és aquele que conhece o nosso coração. Nesse momento, Senhor, que estamos nos nossos lares, coloque a mão no seu coração, meu querido, minha querida. Que o Senhor venha sondar o teu coração nesse momento. O Deus da paz possa trazer o alívio que nós encontramos na presença do Deus Altíssimo. Que o Senhor venha tirar do teu coração toda ansiedade, toda preocupação. Que a palavra de Deus encontre a boa terra na tua vida e na tua mente. Sonda-nos, Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me. Mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente, eu sei, Senhor, a me cercar. Nosso Deus é bom. Declare com fé que Ele te ama. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Renda-se a Ele. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar, nem a morte, nem a vida, nem circunstâncias
circunstâncias, nem principados, nem potestades, nem a fome, nem a tristeza, nada nos afasta do amor de Deus. Aleluia, que esse amor venha preencher o teu coração nessa hora. Aleluia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Diga a Ele: eu sei, me amas. Eu sei, me... Diga mais uma vez: eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante de ti, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá... Declare com fé: o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho Ele abriu pra mim e pra você. Tudo consumado. Vamos dizer mais uma vez: o véu, Ele rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho está aberto para nós. Tudo consumado está. Nada nos impede de entrar por esse caminho, de entrar na presença do Senhor. Ele venceu a morte por mim e por você. Você que está na sua casa nesse momento, existe um Deus que te ama, que entregou o seu único filho para que hoje nós tivéssemos essa comunhão que temos aqui com Ele uns com os outros. Nada se compara a esse amor. O mundo não pode nos dar o amor que encontramos no nosso Deus. Esse amor não tem fim, esse amor não tem limites. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, Senhor, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome.
Glória a Deus, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora quero convidar os meus irmãos para fazermos a meditação na palavra de Deus. Durante esta semana, no nosso programa O Momento de Fé, eu anunciei que iria hoje iniciar a primeira de uma série de 4 mensagens a respeito da cosmovisão cristã. Você sabe o que é cosmovisão, né? É uma visão geral do plano e das ações de Deus ao longo da história da humanidade. Então, essa é a cosmovisão nossa. E eu estava até dizendo durante a semana que os próprios indígenas, os selvagens, né, os índios, eles têm a sua cosmovisão primitiva, mas eles têm. Todas as religiões têm a sua cosmovisão. O que é que eles entendem sobre de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, qual é o processo, enfim, nessa área da nossa vida. Pois bem, eu vou então comentar com os meus irmãos aqui a respeito da nossa cosmovisão. Qual é a nossa visão? De onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, o que é que acontece? E eu acho isso muito importante para que o povo de Deus conheça. Olha, para adiantar o assunto, é assim, a nossa cosmovisão é constituída de 4 pilares. Primeiro, a criação, como é que fomos criados. Depois, a queda. Houve uma queda. Depois, a expiação, quer dizer, a redenção. E, finalmente, a consumação. São estes os 4 aspectos, essa é a nossa linha de pensamento. Então, meus irmãos, eu quero começar falando um pouco sobre o nosso Deus. Olha, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, aqui diz a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, eu queria, neste momento, apresentar 4 atributos de Deus. Deus, na verdade, tem muitos atributos. Mas, assim, nessa nossa análise aqui, 4 coisas são suficientes para mostrar quem é o nosso Deus, como é o nosso Deus. Em primeiro lugar, o nosso Deus é um ser incriado. Ninguém o criou, ele não teve princípio nem fim. Ele era, é e será para sempre. Eu estou me lembrando da minha filha mais nova, que estava ensinando a Bíblia para o filho dela caçula, o meu neto, né, o meu neto caçula. Eu estava explicando sobre Deus, sobre a Bíblia, o Evangelho, etc. Aí o meu neto sai com essa pergunta. Mãe, olha só, Deus criou o universo. E esse garoto é muito inteligente. Ele sabe o que é universo, ele sabe o que é galáxia. Pois é, ele sabe até o que é placas tectônicas. O garoto sabe. E ele perguntou assim, mãe, Deus criou o universo, criou o sol, a lua, as estrelas, a todos nós e tal. E quem foi que criou Deus? De onde é que Deus apareceu? Então, essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Pois bem, a resposta é simples, está na Bíblia. O nosso Deus, ele sempre foi, é e será para sempre. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu estou aqui com alguns textos que eu queria mostrar para os meus irmãos. Olha, primeiramente aqui no livro do Apocalipse, vamos aqui para o final da Bíblia. Pronto, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pronto, está explicado. Por exemplo, no Salmo 90, versículo 2, diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! De eternidade a eternidade. Então você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade é uma eternidade, uma coisa que parece que não tem mais fim. Pois é. Só que acaba uma eternidade, começa outra eternidade.
E antes dessa eternidade que nós estamos considerando, para trás havia outra eternidade. Então o nosso Deus, ele foi, é e será para sempre. Então esse é o nosso Deus. Um Deus incriado, né? Conforme nós estamos dizendo. E uma coisa também que é interessante acrescentar é que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não se preocupam em provar a existência de Deus. Deus é um fato consumado. Deus é e pronto. E ele não precisa de comprovação de nada. Então, é isso aí, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Esse é o nosso Deus. Uma segunda coisa que nós descobrimos sobre Deus é que ele é trino. Ele é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja aqui, por exemplo, vamos voltar aqui para o início da Bíblia. Aqui mesmo no Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, aliás, é só o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, por exemplo, no hebraico, porque o original do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Então, essa palavra Deus é Elohim. Eu não sou especialista em hebraico, mas eu conheço um pouco e sei e sabemos que o plural, a terminação im é um plural. Im é um plural. Então, a tradução literal deste texto poderia ser assim: no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Aí você diz, os deuses, sim, mas porque são 3 pessoas. É um só Deus, mas são 3 pessoas. Então, meus queridos, aí está. Então, os rabinos, eles procuram explicar isso dizendo que aqui na Bíblia, quando diz Elohim criou os céus e a terra, quer dizer, seria os deuses, isto aí é um plural de majestade, é um plural de excelência. Então, isso na explicação dos rabinos. Mas olha só, porque o judaísmo não crê em trindade. Eles dizem que só tem um Deus que é uma só pessoa. Mas a gente encontra, mesmo no Antigo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando, operando, completamente independente um do outro, uma pessoa da outra. Quando você vê ali aquela expressão assim, o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o anjo do Senhor apareceu a Josué e tal. Veja o detalhe, esse anjo do Senhor aí, ele aceitava adoração, porque os anjos de Deus não aceitam adoração. Você, quando encontra alguém tendo uma visão de um anjo, como aconteceu, por exemplo, no próprio livro do Apocalipse, no livro de Daniel, que a visão era tão maravilhosa que o profeta queria se prostrar diante do anjo, o anjo dizia, ei, não faças tal, eu sou conservo teu, adora a Deus. Muito bem, isso é um anjo comum, mas esse anjo do Senhor, que aparece no Antigo Testamento, recebia adoração. E nós então entendemos que esse anjo do Senhor era Jesus, no Antigo Testamento, a segunda pessoa no Antigo Testamento. Já não era o Pai, Jeová, no caso. Né? Então, pronto. É isso aí, meus queridos irmãos. Olha, veja aqui no versículo 26, eu estou no livro do Gênesis 26, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja aqui o plural. Então, as 3 pessoas se entreolharam e decidiram, vamos fazer o homem. Quer dizer, façamos o homem. É um plural aqui. Por exemplo, tem outro texto aqui, capítulo 3, versículo 22. Isto foi quando o homem pecou. Depois que o homem pecou, e Deus então estava resolvendo o que ia fazer com ele, então aqui versículo 22 diz, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim, para que não estenda a mão, tome
também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden. Pois bem, veja aqui o modo de falar. Eis que o homem se tornou como um de nós. Portanto, nós verificamos que essa pluralidade aí não é meramente uma expressão de majestade, de excelência, porque, não sei se você prestou atenção, mas os reis, pelo menos antigamente, eles nunca diziam eu, eles diziam nós. Quer dizer, nós quer dizer ele e Deus, porque os reis antigos achavam que eles estavam ali por uma ordem de Deus. Então, nós era o modo de falar. Então, mesmo algumas autoridades hoje não falam eu, falam nós. Isso é plural de majestade, isso é plural de excelência, não há dúvida nenhuma. Mas aqui, esse plural aqui do Elohim, isso fala das três pessoas. Tanto é que lá no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, no batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. Quando ele saiu da água, o Pai falou lá de cima: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho era o próprio Jesus, a segunda pessoa, e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Pronto, aí estão as três pessoas. Por exemplo, na ordem do batismo, quando Jesus disse: ide, batizai todas as nações, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ele disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja a trindade aí. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ensina a bênção apostólica, ele diz assim, que o povo deve ser abençoado da seguinte maneira: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Então você vê, portanto, isso tudo nos mostrando que Deus, além de ser aquele ser que eu falei, incriado, que era, que é e que será, ele é trino. Trino, é uma triunidade. Pronto. Uma terceira coisa que nós encontramos sobre Deus é que ele é um Deus transcendente. E nós encontramos muitos textos na Bíblia, nos Salmos, por exemplo, Davi dizendo assim: tu que habitas os céus dos céus são a tua morada. Eu não vou ler aqui na Bíblia porque são inúmeros textos e é desnecessário. Mas você pode encontrar, volta e meia ali nos Salmos, quando Davi fala com Deus, quando Salomão falava com Deus, né? E alguns dos profetas que se referiam a Deus, sem falar no próprio Senhor Jesus, o sentido era que Deus era transcendente. O que quer dizer isso? É que o nosso Deus transcende a matéria. Né? O nosso Deus, ele está acima do mundo material. Ele está fora do mundo material. Este é que é o sentido da transcendência. E agora vem o sentido da imanência, porque ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ele é imanente. Então o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, quem quiser anotar para ler depois, capítulo 1 de Romanos, lá numa altura ali, acho que é do versículo 20 para frente. Então ele mostra que Deus também está na natureza. Ele diz que a natureza, as obras mostram a pessoa de Deus. Deus se revela pelas obras da criação. Então, até por causa disso, muita gente troca as coisas, achando que a natureza é Deus. Você não precisa se preocupar, a natureza é Deus. Não, a natureza não é Deus. A natureza não é Deus. Deus está na natureza. Por exemplo, nos tempos antigos, e mesmo hoje a gente encontra uma cultura, outra cultura, adorando o sol, a lua, as estrelas, né? Achando que sol, lua e estrelas são Deus. Não é. Deus, ele poderia até eu dizer, ele está no sol, ele está na lua, ele está nas estrelas. O nosso Deus está na natureza, mas ele não é a natureza. Veja a diferença. Então a Bíblia destaca isso
muito bem, mostrando para nós, portanto, que Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Porque a gente também encontra na Bíblia, falando na imanência, é que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus habita em nós, né? Deus está em nós. Assim, há uma relação, por exemplo, quando eu invoco o nome de Jesus, Jesus entra no nosso meio, não é mesmo? Então a gente entende esse aspecto de Deus. Ele é imanente, sim. Ele tem um aspecto de imanência, mas ele é também transcendente, e ele é tão transcendente quanto imanente, ou tão imanente quanto transcendente. Isso é que nós temos que entender. Esse é o nosso Deus, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. E, finalmente, em quarto lugar, esse Deus, que não teve princípio nem fim, esse Deus que é trino, e esse Deus que é transcendente e imanente, ele é criador. Ele é criador. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia aqui para apreciarmos o discurso do apóstolo Paulo perante os filósofos da Grécia. Porque quando Paulo chegou em Atenas, ele começou a falar sobre Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos, ele veio para nos salvar e tal. E então aquela população ali, os estudiosos, os cultos lá de Atenas, trouxeram Paulo ao Areópago, dizendo, olha, fala aí, apresenta as tuas ideias, o que é isso? Que ideias estranhas, que Deus estranho é esse que tu estás falando? Porque Jesus, Paulo falou sobre Jesus, que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, enfim, o Evangelho como você conhece, como nós conhecemos. Aí Paulo, então, faz o seguinte discurso, que eu não vou ler todo. Eu vou só ler a parte que nos interessa e depois do nosso culto aqui, você deixa marcada na sua Bíblia, você lê o resto do discurso de Paulo. Olha só, ele falou assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Diz aqui a Bíblia. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois bem, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana. Um pequeno parênteses aqui, você sabe de quem é esse um só, de quem Deus fez a raça humana? Você já sabe, não é? Adão e Eva. Pois é, ele diz, Paulo, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Até aqui, pronto. O meu irmão me faz o favor de não ler o resto do discurso agora. Dê uma paradinha, marca aí, você lê depois do culto, tá? Vamos parar aqui. Então é o seguinte, olha só, nós sabemos que os gregos eram o povo mais culto da sua época e parece que de todas as épocas. Eles que inventaram a filosofia, vamos dizer assim. Eles que criaram a filosofia. Os gregos ensinaram os povos a pensar. Pois bem, então, o que é que acontece? Paulo chegou em Atenas, naquele tempo, no tempo áureo, o século de Péricles já tinha acontecido. O século de Péricles foi o período áureo da Grécia, foi um pouquinho antes de Cristo. Pois é. Então, quando
Cristo chegou e Paulo visitou Atenas, eles também estavam ali ainda com aquela sobra, né, do apogeu da filosofia grega. Então, eles tinham lá os filósofos, os estoicos, os epicuristas e tal. Essa gente levou Paulo para o Areópago. E Paulo, então, falou isso que eu li aqui. Ele falou de Deus, de um Deus transcendente, tá? De um Deus criador. Ele disse, o Deus que criou o mundo, que criou o universo e que também criou o homem, a raça humana. Pronto, então eu acho que essas palavras são suficientes na nossa discussão esta manhã. Portanto, o que nós estamos dizendo até agora é suficiente. Então, essa é, na cosmovisão cristã, a compreensão sobre Deus. Aquilo que eu já disse, Deus é incriado, ele é trino, ele é transcendente e ele é criador. E ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há e criou o homem. Agora, eu queria, neste ponto, entrar num aspecto importante desta mensagem e que eu já vou começar também a finalizar. Como é que foi criada a terra? Então, mais uma vez, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Gênesis 1 e 1. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui no nosso comentário. Pois muito bem. Então, meus queridos, o cenário que a Bíblia apresenta da terra primitiva, quer dizer, a terra antes de ser terra, antes da terra existir, quando Deus criou todas as coisas e então criou a terra. Pois bem, então mostra o seguinte: primeiro, que a terra, o que seria a terra primitiva, era um planeta rodeado de água, um planeta de água. Outra coisa, o Espírito Santo pairava sobre essas águas. Mais uma outra coisa, a escuridão era total. E agora a pergunta que fica, e como é que no quarto dia apareceu a luz do sol? Quer dizer, porque aqui está o texto dizendo que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então a resposta é a seguinte: não era a luz do sol. O sol, a lua e as estrelas só apareceram no quarto dia. Então diz, mas, como é isso? Eu vou lhe explicar. E agora, quem vai explicar não é nem a Bíblia, é a ciência. A ciência explica, essa é uma das teorias científicas bem interessantes, a ciência explica que houve uma explosão de uma grande estrela na nossa galáxia da Via Láctea. Uma grande estrela explodiu. E então fragmentos se espalharam. Uma poeira cósmica formou uma grande escuridão. E lá no meio estava o planeta de água. E daqui a pouco vai o Espírito Santo para cima desse planeta e toma conta desse planeta de água. E então começou a ação de Deus por meio do Espírito Santo. E aí vem aquele relato que você já conhece. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Então você vê, né? Aquela escuridão toda, aquela poeira cósmica girando, né? Não se via a bola de fogo do centro da estrela, não se via, né? E então toda aquela escuridão, Deus diz: haja luz. E a luz que apareceu, naturalmente, foi a luz cósmica. Uma luz que tem no espaço, né? Sem ser de estrela nenhuma. Muito bem. Depois, Deus, no segundo dia, criou a atmosfera da Terra. Ele fez separação entre essas águas e uma camada de nuvens em volta da Terra. Muito bem. Aí, no terceiro dia, Deus ordenou que surgisse a porção seca,
que porque quando se diz planeta de água, não era como se fosse uma lágrima, uma gota de água cósmica. Não. Havia terra por baixo. E então, portanto, a porção seca apareceu e Deus também ordenou que surgissem as plantas. Então surgiram todo tipo de planta, toda a vegetação. Isso aconteceu no terceiro dia. Muito bem. No quarto dia foi que então já o sistema solar estava configurado. Então o Sol, a Lua, os planetas, todos configurados ali, direitinho, naquele desenho que nós conhecemos. Inclusive, interessante, eu li que uma boa parte dessa poeira cósmica formou os anéis de Saturno. E uma boa parte também dessas pedras, vamos dizer assim, porque houve vamos dizer assim, houve uma explosão, né? E então os pedaços da estrela, né, formaram aqueles meteoritos. Então, entre Marte e Júpiter, tem uma região ali dos meteoritos, né, que são, enfim, aqueles pedaços de pedra espacial que só um pedaço desse é quase do tamanho de um planeta, dependendo do que for. Então, está ali. Então, meus irmãos, assim, a configuração do sistema solar apareceu no quarto dia e então viu-se a luz do sol e, como diz a Bíblia, Deus fez separação entre o dia e a noite, etc., como você encontra ali na Bíblia. Finalmente, no quinto dia e no sexto, Deus completou a criação, criando, portanto, os animais de toda a espécie, as aves do céu, os peixes, os animais sobre a terra, e também Deus criou o homem. E aí, Deus, para a criação do homem, ele fez algo especial. Ele pegou do pó da terra, fez aquela lama ali, né? E formou aquele, vamos dizer assim, aquele boneco, né? E Deus então soprou nos narizes do boneco e deu a ele fôlego de vida. Adão. Mais tarde, Deus verificou que não era muito bom que o Adão ficasse sozinho. E Deus então fez para ele uma companheira, Eva. Aí o que é que Deus faz? Deus não pegou outro bocado de terra. Não, Deus queria que tudo saísse do Adão. A raça humana toda, ela sai do Adão. Ela começa com Adão. Então Deus pegou uma costela do Adão, né, e para Deus isso não tem problema. Deus esticou ali e tal, fez a mulher. E interessante que não fala que Deus soprou no nariz dela o fôlego de vida. Ela já nasceu com condições, né, de ter o Espírito de Deus que estava em Adão, o Espírito de vida que Deus deu a Adão, já vinha embutido na mulher. Então, assim, portanto, meus queridos irmãos, aí estava o casal, o primeiro casal, e Deus disse para eles: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, etc, etc. E para que eles tivessem um local apropriado, agradável para morar, né, então Deus plantou um jardim, que na verdade era um território imenso, magnificamente cultivado. O Jardim do Éden não era um jardim assim como você pode imaginar, mas era um território, né, que, segundo a geografia, os dados que a gente tem da geografia, Rio Tigre, Rio Eufrates, etc., fica ali na região onde é hoje o Iraque, o país, né, o Iraque. Então, portanto, é isso aí, meus queridos irmãos. Pronto, então Deus formou a terra, colocou Adão e Eva na terra e começou então a saga do gênero humano aqui na terra. Agora eu quero terminar esta nossa meditação, esta primeira mensagem, dizendo para os meus irmãos aquilo que todos já sabem. O homem pecou. O homem perdeu todos os seus privilégios por causa do pecado. E então Deus, no momento em que o homem pecou, providenciou a salvação. Olha só, Deus, eu penso assim, olha, a Trindade se reuniu
uma pessoa olhou para a outra e disse assim: nós não vamos destruir a humanidade que nem nasceu direito. Só tem um casal aí. Nós não vamos destruir isso. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar a humanidade. Vamos elaborar um plano aqui para salvar a humanidade. E uma pessoa com a outra, eles elaboraram esse plano. E como resultado desse plano, Jesus veio ao mundo para resgatar o homem, para salvar os homens e reconduzi-los ao plano de Deus. O homem saiu do plano de Deus, mas Jesus veio para trazer o homem, o ser humano, a humanidade, de volta para os caminhos de Deus. Então, por isso, nós pregamos o Evangelho. Olha, no próximo domingo eu vou falar sobre como aconteceu a queda, né? Eu vou dar continuidade a esta mensagem. Então não perca a mensagem do domingo que vem. Nós já gastamos bastante tempo aqui nesta explanação. Mas eu queria agora, na conclusão, perguntar: haverá alguém aqui entre nós, me vendo, nos assistindo, que você está fora dos caminhos de Deus? Você reconhece que está fora. Você reconhece que não tem aquela paz que Deus nos dá. Olha, meus irmãos, meus amigos, Adão e Eva viviam muito bem. Maravilha, maravilha. Adão e Eva tinham tudo lá. Eles eram senhores do planeta. Eles tinham comida sem precisar trabalhar. Era só colher na árvore a comida. Então, Adão e Eva eram realmente uns privilegiados. E hoje eu não quero nem falar nessa questão de trabalhar, de não trabalhar, porque o trabalho é uma necessidade, mas eu digo assim: Adão tinha comunhão com Deus, Adão vivia em paz, Adão tinha alegria, Adão tinha um certo padrão de vida maravilhoso. E, no entanto, agora, por causa do pecado, por causa da separação de Deus, Adão perdeu os seus privilégios. Então você diz para mim: puxa vida, eu acho que eu não tenho esses privilégios. Eu acho que eu não estou bem com Deus. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Se você está nessa situação, eu queria orar com você agora. Eu queria convidar você para você se reconciliar com Deus agora. Para você acertar a sua vida com Deus hoje e agora. É possível, meu amigo. Basta que você fale. Durante a semana do nosso momento de fé, eu tenho mostrado para os meus amigos que o caminho para a pessoa acertar a vida com Deus é se arrepender, é pedir perdão, é pedir reconciliação, é a pessoa abrir o coração e dizer: meu Deus, eu não vou mais viver assim, eu quero me entregar nas tuas mãos, eu confio em ti, eu creio em ti. Então, sem mais demora, eu queria orar. Se alguém deseja, acompanhe-me nesta oração. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu quero pedir que nesta manhã tu salves, tu resgates o meu amigo ouvinte, porque o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, antes estavam fora dos caminhos do Senhor. Agora estão nos caminhos de Deus. Mas há pessoas que ainda estão fora, que reconhecem que não tem essa paz com Deus, essa paz que vem por intermédio do Salvador, que é Jesus Cristo. Então eu quero pedir, meu Deus, reconcilia este meu amigo, esta minha amiga. Enche este meu amigo, esta minha amiga, da tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o milagre do Evangelho aconteça nesta manhã. O milagre do Evangelho aconteça neste dia. Este dia seja marcante na vida do meu querido amigo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por tudo que tu tens feito. Em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor que nos conceda a graça de examinar toda essa cosmovisão cristã e que nós possamos estar inteirados dos planos de Deus. Obrigado, meu Pai. Eu oro com fé e te agradeço desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Eu queria pedir aos meus irmãos, se alguma pessoa se manifestou
desejosa de se reconciliar com Deus, de se relacionar com Deus melhor, de ter o perdão de Deus, etc. Eu peço que você, meu irmão que está me ouvindo e que essa pessoa está ao seu lado, oriente essa pessoa, né? E se você, meu amigo, está sozinho, talvez, quem sabe, com o seu telefone celular, o seu tablet, ou mesmo o seu computador, você está assistindo este culto e você está nessa situação, então entre em contato conosco. Nós vamos dar agora o telefone e você pode telefonar para nós. Se você quiser falar comigo, eu estou à disposição. Eu posso responder ao seu telefonema. Basta que você telefone para esse número aí, que está sendo colocado na tela, e aí, então, as nossas secretárias vão anotar o seu número, o seu telefone, o seu nome e também, de preferência, o horário melhor para que eu possa telefonar, porque eu estou disponível a qualquer momento, né? Então, você vai dizer e então eu terei imenso prazer em retornar para você. Acho que todo mundo me entendeu. Eu agradeço pela compreensão de todos. Eu louvo a Deus por esta palavra. Eu louvo a Deus por esse Deus que era, que é e que será para sempre. Esse Deus que é trino, Deus triuno. Eu agradeço a Deus por esse Deus que ele está além das galáxias, mas ele também está no nosso meio aqui quando nós invocamos o nome de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Esse Deus criador, que é um Deus interessado nas suas criaturas, um Deus interessado no bem-estar da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amigos, nós vamos terminar a nossa reunião agora, mas, como sempre fazemos, aliás, eu tenho uma pequena surpresa para os meus irmãos. Lembram-se daquele irmão, o Cabral, nosso irmão Cabral, meu amigo lá da Assembleia de Deus, da Ilha do Governador. Então o Cabral vai cantar uma música agora para encerrar o nosso culto e depois eu volto para fazer, enfim, o encerramento. Quero ter mais comunhão para viver melhor. Quero e preciso de unção para te servir melhor. Quero ser mais consagrado, viver ao teu lado, te chamar de amigo. Quero ser um servo ousado, em tua mão usado, é disso que eu preciso. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, santo. Comunhão, e assim quero permanecer. Quero e preciso de unção, é melhor assim viver, exaltando o teu nome. Feliz é o homem que entende isso. Quero em tudo ser santo, eu quero, portanto, ser igual a Cristo. Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ser santo. Quero ser santo, santo,
eu quero ser santo. Santo, santo, eu quero ser santo. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao nosso querido irmão Cabral pelo bonito hino que cantou, para a glória do nosso Deus. Irmão Cabral será sempre bem-vindo aqui nos nossos cultos, todas as vezes que Deus permitir. Muito bem. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, nós vamos encerrar o nosso culto. Quero lembrar a todos de que no próximo domingo nós estaremos dando prosseguimento a esta mensagem. A segunda mensagem vamos apresentar sobre a cosmovisão cristã. Muito bem. E eu quero agora me despedir, convidando os meus irmãos para erguerem as mãos. Vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou. Quem quiser ficar em pé, pode ficar, porque vamos depois impetrar a bênção apostólica. Vamos então orar, meus irmãos. Vamos erguer as mãos perante o Senhor. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu quero pedir a tua bênção para todos os meus irmãos, no sentido de que nós tenhamos um restante de domingo abençoado e que amanhã, segunda-feira, seja o início de uma semana de paz, de amor, de tranquilidade, uma semana de bênçãos na vida de todos os meus irmãos. Eu oro com fé e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, mantenha as mãos erguidas, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus irmãos, até ao próximo domingo, ou melhor dizendo também, até quarta-feira próxima, às 7h30 da noite, quando vamos transmitir o nosso culto. Até lá, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus.